Está escrito que não há ninguém além do Criador, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer algo contra a sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele quer assim. E considera-se uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta, significando que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la distante da santidade. O benefício dessas rejeições é que, através delas, a pessoa recebe a real necessidade e um desejo completo pela ajuda de Deus, pois vê que, de outra forma, está perdida. Não apenas ela não progride em seu trabalho, como percebe que regride e que lhe falta força até mesmo para observar a Torá e as mitzvot, mesmo que não seja em seu nome. Porque somente ao superar genuinamente todos os obstáculos, acima da razão, ela pode observar a Torá e as mitzvot. Mas nem sempre ela tem a força para ir acima da razão, porque se ocorresse o contrário, Deus o proíba. Ela seria forçada a se desviar do caminho do Criador e não agir pelo seu nome. A pessoa sempre sentiu que o fragmento é maior que o total, o que significa que há mais descidas que ascensões. Ela não vê uma finalidade para esses apuros e sempre se sente excluída da santidade porque vê que é difícil observar até mesmo uma insignificância sem agir acima da razão, mas nem sempre é capaz de agir assim. E qual será o fim de tudo isso? O Criador é o único responsável pela criação. E foi Ele quem criou o homem com atributos específicos e lhe deu todas as energias necessárias. Ele cerca o homem com um ambiente que o ajuda de modo otimizado a avançar em direção ao objetivo da criação. Além disso, vemos que, apesar desse fato, o próprio Criador não apenas ajuda o homem diretamente, mas também constantemente o confunde com problemas variados, como perder o emprego, ter problemas com a família, sofrer com várias doenças, infortúnios, sofrimentos e muitas outras coisas. Este tipo de relacionamento com o Criador dura bastante tempo, mas a pessoa não tem outra alternativa para avançar senão passar por esses estados, e assim adquirir a experiência que mais tarde lhe dará a habilidade de receber a perfeição, a eternidade, o infinito e a unidade com o Criador. Este período termina quando a pessoa chega à conclusão de que somente o Criador, pessoalmente, pode ajudá-la. Essa conclusão faz com que o verdadeiro pedido se estabeleça em seu coração. Um pedido para que o Criador abra seus olhos e seu coração e a traga para perto da união eterna com Ele. O Criador quer que o homem adquira todos os atributos dos mundos, ascendendo a esses mundos a partir do nosso mundo e substituindo o Criador em cada um deles. Mas isso não é possível sem a ajuda do Criador. Uma pessoa não pode fazer nada sozinha. Todos os sofrimentos e infortúnios acontecem porque nossos desejos ou atributos são opostos aos do Criador, ou seja, opostos à luz. Como resultado da oposição de atributos, tudo o que vemos em nosso mundo não existe na realidade, mas é apenas a projeção dos atributos na luz. Estamos vendo nossos próprios atributos. Quando a luz vem do alto, a pessoa não a sente, mas sim sente os seus atributos negativos na luz. Para sentir a luz propriamente, ela precisa se libertar do egoísmo ou de seus obstáculos. Quando uma pessoa implora por ajuda ao Criador, subitamente se torna claro que todas as rejeições que ela experimentou vieram do Criador. Isso significa que as rejeições que ela experimentou não aconteceram por sua culpa ou porque não era capaz de prosseguir, mas sim porque essas rejeições são para aqueles que verdadeiramente querem se aproximar de Deus. E, para que essa pessoa não se satisfaça com apenas um pouco, mais precisamente, para que não permaneça como uma criança sem conhecimento, ela recebe ajuda do alto, de modo que não seja capaz de dizer: graças a Deus eu observo a Torá e pratico boas ações. Portanto, o que mais eu poderia pedir? Só se essa pessoa tiver um verdadeiro desejo, ela receberá a ajuda do alto. E constantemente lhe são mostradas suas faltas no estado presente. Isto é, são-lhe enviados pensamentos e opiniões que trabalham contra seus esforços. Isso acontece para que ela veja que não está unificada a Deus. E quanto mais ela supera, mais percebe o quão longe da santidade se encontra em comparação com outros que se sentem unificados a Deus. Mas essa pessoa, por outro lado, sempre tem suas queixas e exigências, e não consegue justificar o comportamento do Criador nem o modo como ele age em relação a ela. E isso lhe provoca dor, porque não se sente unificada ao Senhor, até que chega a sentir que não tem nenhuma participação na santidade.
E embora ocasionalmente seja despertada pelo alto, o que momentaneamente a reviva, logo ela cai novamente em um abismo. Porém, é isso que a faz compreender que somente Deus pode ajudá-la e realmente atraí-la para mais perto. A pessoa deve sempre tentar se aproximar do Criador, isto é, tentar fazer com que todos os seus pensamentos se refiram a Ele. Isso significa que, mesmo estando no pior estado do qual não possa haver uma grande queda, ela não deve abandonar seu domínio. Em outras palavras, não deve pensar que há outra autoridade que a afaste de entrar na santidade e que tenha o poder de beneficiar ou ferir. Portanto, a pessoa não deve pensar que é o poder do outro lado, que a impede de praticar boas ações e seguir os caminhos de Deus, mas sim que tudo isso é determinado pelo Criador. O Criador dá golpes dolorosos a uma pessoa para fazê-la retomar o objetivo da criação. Normalmente, se uma pessoa se sente bem, ela se deleita com isso e não se importa com a existência do Criador. Mas é importante que a pessoa seja uma com o Criador, principalmente quando estiver se sentindo bem. É por isso que o Criador aplica esses golpes, para que as pessoas se lembrem dele. Quando uma pessoa se sente mal, de um modo ou de outro, começa a pensar no Criador. Mas o verdadeiro trabalho consiste em lembrar-se do Criador quando se está bem. Você pode perceber que a Cabala fala das recepções da alma, as mais refinadas. As pessoas não esperam receber golpes, eles vêm sem aviso quando a pessoa se desliga do Criador. Cada um de nós está sob a governança pessoal do Criador. Essa governança se expressa quando nos esquecemos dele. Para que nos lembremos dele, ele nos manda sinais especiais na forma de golpes do destino. E esse é o seu modo de nos dizer que precisamos sempre dirigir nossos pensamentos em sua direção. Nada mais é requerido. Como dizia o Baal Shem Tov, aquele que afirmar que há outro poder no mundo, isto é, conchas, está num estado em que serve a outros deuses, ainda que não pense necessariamente em cometer o pecado da heresia. Mas, se ele pensa que há outra autoridade e força, que não o Criador, desse modo está cometendo um pecado. Além disso, aquele que diz que o homem tem sua própria autoridade, ou seja, aquele que diz que ontem ele mesmo não quis seguir os caminhos de Deus, também é considerado como tendo cometido o pecado de heresia. Isso significa que ele não acredita que somente o Criador conduz o mundo. Não há um só pensamento que venha à nossa mente que não tenha vindo do Criador. Isso foi predeterminado no objetivo da criação, e não podemos mudar nada. Nesse caso, quem sou eu? Eu sou aquele que sente o que está acontecendo lá no alto. No início, percebemos tudo de forma confusa. E isso ocorre porque o espiritual que se encontra no alto está entrando em nós ou no material. Mas, gradualmente, isso encontra seu lugar na pessoa e começa a trabalhar, e então entendemos que as coisas não podem ser diferentes. A ascensão ocorre quando uma pessoa concorda com o que o Criador está fazendo. Nesse momento, a pessoa sente a realização, a perfeição e a eternidade. Ela se separa de seu corpo e se relaciona apenas com o espiritual. Quando a pessoa comete um pecado, certamente deve se lamentar por isso e se arrepender por tê-lo cometido. Mas aqui também devemos colocar a dor e o lamento na ordem correta. Aquilo a que ela atribui a causa do pecado é o ponto em que ela deve se arrepender. A pessoa então deve se arrepender e dizer: eu cometi esse pecado porque o Criador me lançou abaixo da santidade, em um lugar imundo, no lavatório, onde está a imundície. Isso é o mesmo que dizer que o Criador lhe deu um desejo e um apetite por se divertir e respirar o ar de um lugar mal cheiroso. Também se pode dizer, como está nos livros, que às vezes o homem encarna no corpo de um porco, e então ele recebe um desejo e um apetite por se manter com coisas que ele já teria decidido que eram lixo, mas agora, novamente, quer se reavivar com elas. E também, quando a pessoa sente que está em um estado de ascensão e experimenta algum prazer no trabalho, ela não deve dizer: agora estou em um estado em que compreendo que é valioso servir a Deus. Melhor seria que soubesse que, nesse momento, o Senhor a notou e por isso a atraiu para si, o que é a razão pela qual ela sente prazer no trabalho. Ela deve tomar cuidado para nunca abandonar o domínio da santidade, nem dizer que há outra força operando além do Criador. Isso significa que a questão de encontrar favor aos olhos do Senhor, ou o oposto, não depende do homem, mas sim que tudo depende de Deus. O homem, com sua mente limitada, não consegue compreender por que o Senhor agora gosta dele e depois pode não gostar.
Da mesma forma, quando a pessoa lamenta que o Criador não a traz para perto, ela também deve ter cuidado para não se queixar por ter sido distanciada do Criador. Ao fazer isso, ela se torna um recipiente para seu próprio benefício, e aquele que recebe por interesse próprio se separa do Criador. Melhor seria que ela lamentasse o exílio da presença divina, isto é, que se entristecesse por infligir tristeza à presença divina. O Criador envia apenas bondades à pessoa. Mas quando essas bondades passam pelo egoísmo, elas são percebidas como males, tais como doenças, esgotamento e outros infortúnios da vida. Quando a pessoa se sente mal, ela é incapaz de agradecer ao Criador naquele momento. Se uma pessoa soubesse e sentisse remorso e tristeza pelo mal que o Criador sente ao notar a diferença entre a bondade que ele envia e o mal que a pessoa percebe, ela certamente se comportaria de forma diferente. Ou se a pessoa pudesse sentir a alegria do Criador quando ela própria se sente bem. Em outras palavras, todos os pensamentos, todas as ações e tudo o que acontece devem ser dirigidos ao Criador. Essa é a única maneira pela qual uma pessoa é capaz de sair de seu eu ou de seu corpo, e isso significa sua entrada no domínio espiritual.